defeito é um acaso do ponto de vista da finalidade da máquina, que é funcionar, né? Mas não é um acaso do ponto de vista das causas que deram origem a esse problema, né? No caso aqui, falta de manutenção, tá? E existem algumas situações, alguns eventos que... Tá tudo certo? Não aparece, não sei por quê. Não, tá bom, aparece o texto. E já um evento que não é efeito nem da finalidade e nem de causa de precedente. Então, seria um acontecimento que é um acaso sob todos os pontos de vista. Então, só para a gente pontuar essa diferença, né? No livro de Urântia, do modo geral, o acaso ele é tratado, ou é retratado como sendo alguma coisa muito afeta ao horizonte intelectual limitado do selvagem. De modo geral, ele é tratado assim, né? Ele destaca que o homem primitivo concentrava demais a atenção no acaso, né? Que o homem primitivo nunca encarou nada como acidental, tudo sempre foi intencional. Ele fala um pouquinho da religião também, sobre os primórdios da religião, os mistérios do acaso, que os sortilégios, né? Então, essas situações todas, de um modo geral, são situações relacionadas a intelectual limitado do primitivo selvagem. Uhum. É desse modo que o livro de Urântia retrata o acaso. Tá? Sorte e azar, né? Sorte. Eles achavam que era sorte ou azar. Mas quando ele fala isso no livro, ele fala sobre um ponto de vista histórico contado, de como eles achavam, ou um ponto de vista mais observador dos reveladores, não. Que existe o acaso. Eu acho que é histórico mesmo. É o histórico, então. Observando as reações dos selvagens, né? O resultado disso, porque eles viam, né? Constataram que eles acreditavam na sorte, lembra? Lembro, isso sim, eu lembro, mas o livro Durante coloca pra gente o acaso. Sim. Existe o fenômeno do acaso. Existe o fenômeno do acaso. Existe o fenômeno do Henrique chegando. Desculpa. Que bom que você chegou aqui, porque não está dando certo. Só um minutinho, desculpa. Porque fica a Ana, a câmera está aqui, mas é a Ana que aparece. Então... Ana que aparece? Quem que é a Ana? Ana lá da Bahia. Ou o Milton, não aparece a sala. Oi, Kathleen. Oi, Kathleen. Tudo bem? Então. Bem? Está ali, eu estou vendo ele. Ok. Bom, eu vou prosseguir. Então, na verdade, nós mal iniciamos, Henrique, tá? A gente fez só uma definiçãozinha rápida do que é o acaso, né? Muito simples. Eu pincelei algumas situações do livro aqui, que é o acaso relacionado ao horizonte intelectual limitado do homem primitivo, né? Eu vou trazer para vocês aqui algumas situações relatadas no livro de Urântia que são tidas como casuais, situações que ocorreram em razão do acaso. Tá? Uma das primeiras situações que eu encontrei no livro foi por ocasião da rebelião de Lúcifer. O livro lembra que quando eclodiu a rebelião, quando houve a notícia dela aqui no planeta, essas personalidades todas que estavam aqui, sejam estudantes, enfim, não interessa o motivo que os trouxesse para cá, que tivesse trazido para cá, elas acabaram ficando isoladas, né? E todas elas tiveram que se viram obrigadas a escolher entre o pecado, né? Haveria a rebelião, ou a retidão. Então elas tiveram que fazer essa escolha. Então, na verdade, não tiveram opção, mas o livro lembra que, na verdade, seria absolutamente casual o fato de todas essas personalidades naquele momento estarem aqui no nosso planetinho. Tá? Não interessa o motivo que as trouxe para cá. O livro também relata que algumas situações de cura, não de cura, né? Não de milagres, de cura, o milagre de Jesus, também teriam sido ao acaso. Ele lembra dessa passagem aqui, em que numa das idas de Jesus a Jerusalém, por acaso, ele acabou passando numa rua estreita lateral, ele acabou sendo abordado por um leproso, né? O leproso pediu a cura, então o mestre estendeu a mão a ele, tocando, disse, sim, eu quero, seja purificado. Tá? Então, assim, é um por acaso, mais ou menos.
Porque é um por acaso que Jesus estivesse passando naquele momento, naquela rua, junto com aquele senhor leproso. Não é por acaso que ele tenha curado o leproso. Não. Aquela situação ocorreu por acaso. Por acaso, mas houve a vontade dele. Houve a vontade de Jesus em curar o isso. homem. Né? E Jesus quis que houvesse a cura. Né? Isso. Mas aquela união, segundo o livro, relata, teria sido ao acaso. Não foi algo premeditado espiritualmente para dar a ele a questão de uma cura milagrosa. Não, foi casual. Tá? Outro exemplo aqui, esse aqui é um pouco mais longo. Quase todos vocês conhecem da Bíblia a história de Paulo, né, de Saulo de Tarso. Né? Na verdade, Saulo, que é tido pelo livro como talvez aquele que tenha sido o único fundador da religião cristã, aquele que tenha sido responsável por espalhar a religião cristã na Europa, a fé de Paulo, ela teria sido despertada em razão dele ter observado a morte de Estevão. Né? Estevão morreu, né, defendendo, pregando, e ele foi para a morte, né, e defendendo a crença dele. Né? Então, Saulo ficou tão comovido com aquela situação que ele acabou então sendo tocado, e segundo o livro, houve o despertar no coração de Saulo de Tarso dessas emoções que fizeram com que ele fosse disposar a causa pela qual ele acabou sendo reconhecido futuramente. Né? Então, esse despertar no coração de Saulo foi ocasionado por Estevão, e Estevão, como ele teve esse despertar no coração dele? Na verdade, Estevão, segundo o livro, Estevão, por acaso, acabou encontrando Jesus em Jerusalém, quando Jesus, o jovem pela primeira vez, quando Estevão pela primeira vez visitava Jerusalém. Então, por acaso, numa tarde de quinta-feira, na semana de Páscoa, Estevão acabou encontrando Jesus, eles conversaram um pouco, e foi essa conversa com Cristo que acabou despertando alguma coisa no coração de Estevão, que mais tarde provocou a mesma sensação em Paulo. Tá? O que me chamou a atenção aqui é que o livro ele é muito firme em afirmar. Olha o reconhecimento que ele faz do trabalho de Paulo, né? Talvez o único fundador da religião cristã. Né? Então, não é pequeno o papel de Paulo, embora ele tenha... embora tenha vários lugares que eles metem pau no Paulo, né? Até por conta ele não deu muita chance às mulheres, né? Mas o livro reconhece o papel dele. Tá? Então, toda essa situação, todo o desenrolar dessa situação que culminou com ele, né, foi provocado por uma situação casual, em tese. Tá? Um outro exemplo aqui. Aquela que talvez tenha sido, não a principal, mas tenha sido uma das maiores missões de Jesus aqui na Terra, né? A missão de Joshua, o mestre, quando ele, na verdade, fez aquela viagem de quase 20 meses com Ganide, né? A gente vai falar um pouquinho dessa missão, né? Mas ela é retratada como já vou explicar para vocês, né? Então, foi uma missão, foi um passeio, foi um trabalho de cerca de 20 meses, em que Jesus, atuando como tradutor dessa família hindu, né? Eles conheceram ali dezenas de cidades, chegaram a Roma, Jesus pôde... e essa viagem é descrita pelo livro como essa viagem pelo Mediterrâneo como a mais cativante de todas as experiências terrestres de Jesus. Né? Esse período foi o mais fascinante da sua administração pessoal, em contraste com a época de ministério público que viria logo em seguida. Né? Jesus disse a Ganide, Jesus, na verdade, acabou predizendo que Ganide seria um grande líder do povo dele. Né? Jesus predisse essa condição e Ganide apertou a mão de Jesus dizendo sim, serei. Então, na verdade, não dá para dizer que esse menino foi escolhido, mas ele tinha qualidades, né?
para ser um pupilo do mestre por quase 20 meses, Uhum. por quase 2 anos. Mas aonde está o acaso aí? É isso. Já vamos lá. O propósito real dessa viagem para Jesus foi conhecer os homens. E ele pôde nessa viagem conhecer e amar centenas de seres humanos de todas as espécies, ricos, pobres, poderosos e miseráveis, negros e brancos, educados e não educados, enfim. Ele foi a viagem que talvez ele mais tenha conhecido pessoas de tão diferentes. Com tanta diversidade. Exatamente. Tá? E tanto que essa viagem, né, essa missão de Joshua, permitiu que um daqueles 3 eventos que ficaram reconhecidos como determinantes para a rápida disseminação do cristianismo na Europa, que foi a pregação preliminar de Jesus em Roma para os 30 romanos, né? Ele já iniciou a pregação lá, ele acabou possibilitando que mais tarde a palavra de Pedro, né, e dos demais apóstolos fosse recebida em Roma em razão dessa pregação inicial, né? Que ninguém soube que tinha sido promovida por Jesus depois, né? Mas então essa preparação preliminar responsável pela disseminação ocorreu também em razão dessa viagem, tá? E essa viagem, tá, ela ocorreu porque antes do término desse fim de semana anterior à viagem, aparentemente por acaso Jesus conheceu um rico viajante e seu filho. Faltou alguma palavra aqui, né? Mas ele está falando de Gani e de Ganote. Então, o encontro entre Jesus e essa família da Índia aparentemente teria ocorrido por acaso, segundo o livro, tá? Não tivesse sido o acaso, todos esses 20 meses de pregação e preparo e conhecimento, enfim. Aparentemente, por isso que eu acho. Porque, na Ainda verdade, mais porque foi tão importante. porque algum tempo antes disso, o João já tinha confessado, Jesus já tinha confessado a João que enquanto ele aguardava a chegada da sua hora, ele queria viajar bastante. Tá? Então ele tinha anunciado essa disposição dele, né? Isso antes da primeira viagem. Tá? Ele anunciou a disposição, houve a primeira viagem de quase 20 meses, ele voltou para casa, né? Voltou a se reunir com a família, né? E após isso, algum tempo depois, quando ele novamente se preparava para deixar a família em Nazaré, o condutor de uma grande caravana estava passando pela cidade, ficou adoentado, e Jesus novamente se voluntariou para ser o tradutor e guia, né? E acabou acontecendo dele fazer mais uma viagem cerca de mais próximo de 1 ano, né? Agora um pouco mais para o sul. Por acaso também? O livro não menciona ter sido por acaso, tá? Mas o livro menciona que o então guia dessa excursão teria sido tomado por uma doença violenta. Tá? E Jesus acabou se voluntariando. Mas o acaso aqui não é mencionado, não. Outros exemplos de acasos retratados pelo livro. Tá? Eu não vou me deter muito aqui, porque, na verdade, essa questão é muito espinhosa, né? Eu só vou relatar porque não adianta a gente ficar discutindo, porque resposta para isso, na minha concepção, não há. Tá? O livro lembra, na verdade, que todos os mortais, todos nós precisamos experimentar a paternidade nos mundos evolucionários, né? Há necessidade de que seja adquirido esse aperfeiçoamento, né? Esse aperfeiçoamento, ele é necessário, né? Caso ele não ocorra aqui, vai haver necessidade de que ele ocorra, então, nas morôncias junto com os filhos materiais, tá? Então, é necessário, tá? Ninguém é admitido na vida evolucionária, na direção do parede, sem trazer consigo a experiência de ter sido pai ou mãe. Isso é uma condição necessária para que você possa continuar na tua peregrinação. É uma questão de evolutiva. Exatamente. Você vai ter que passar de uma forma ou outra a vivenciar a experiência paterna. Tem que experimentar. Tá. Então, o questionamento feito é isso. Jesus, na verdade, veio promover a sua última outorga conosco, mas ele veio, embora ele tenha vindo trazer para nós a mensagem do Pai, né, ele veio para viver uma vida como um homem mortal. E viveu essa vida como um homem mortal, né? A questão é, ele precisaria ter experienciado a paternidade?
Eu acho que sim. Há pessoas Não que como ele mesmo. Não, Eu achei ele- esse jeito foi ótimo. foi recomendado a ele que, na verdade, não deixasse Não prole, deixasse né? prole. Essa recomendação, embora não houvesse nenhum impedimento biológico para isso. E a impressão que me fica é que, na verdade, embora ali na frente o livro fala que aos 14 anos Foi um acidente, né? Uhum. a família de Jesus tenha sido tomada de surpresa com a súbita morte de José, a impressão que me fica é que, na verdade, houve todo um arranjo, houve todo um acaso no sentido de que Jesus pudesse ter essa experiência também. Porque Mas O acaso é um arranjo ou é um arranjo? O arranjo não. Daí Então, não o acaso. Esse é a casa é quando é sem querer. Pois é, mas é que tá. A gente já vai chegar lá, tá? Tá. Não vamos pular. Mas houve toda uma situação, na verdade, eu não acredito que tenha sido casual essa experiência de paternidade, em que ele ficou com as irmãs muito novas. Né? Mais nova. Ele se tornou ali o arrimo de família, com 14 anos, muito cedo, muito novo, né? E foi tomado de uma série de responsabilidades, né? E eu não acredito que tenha sido ao acaso essa súbita morte de José. Né? Eu acredito que tenha sido... Talvez para ele mesmo próprio vivenciar a paternidade de uma forma, né? De uma forma que não biológica, mas por ele, né? Exatamente. Mas o livro só diz que ela foi súbita. Não tem mais nenhuma palavra a respeito Então, disso. com relação a Jesus, que eu acho, assim, mesmo nos outros exemplos que você deu, é claro que você não acabou, então estou sendo enxerida demais, mas eu vou falar só porque me perdeu. Sim. Eu acho assim, Jesus aproveitava as oportunidades. Sim. Eu acho que era isso. Outra coisa a respeito da soberania no universo local. Jesus havia pagado o último preço exigido dele para alcançar a soberania do seu universo. Soberania essa que lhe confere poderes para tratar futuros relevantes de forma sumária. A gente já leu lá que Jesus, na verdade, foi muito... Ele teve uma paciência de Jó, né? Eles permitiram, não ele, né? Mas o administrador local, eles permitiram que o filho rebelde levasse adiante ali a rebelião, né? Esperaram, na verdade, que esse trabalho pudesse ser levado adiante, e só lá na frente é que eles houve tratativas no sentido de suscitar o trabalho lá de Lúcifer, né? A dúvida que me surgiu é a seguinte: para que você um dia possa ter reconhecido os poderes para tratar essa situação do levante de forma sumária, para que você possa ter condições de um dia tratar essa situação de forma diferente, com maior autoridade, que foi reconhecida, é condição que você tenha tido uma experiência de rebelião onde você não tinha poderes para tratar de forma sumária? Eu acho que não. Por que os outros planetas? Não, os outros universos. Os outros universos, desculpa. Todos têm que ter rebelião? Não. Mas quando a gente fala no nosso, eu vou ficar no nosso universo. Aí eu estou roubando no jogo. Mas, tipo, o livro não afirma isso. É uma pergunta que eu faço, né? Eu acho que não. Para que você possa um dia ter poderes para tratar diferente daquela situação, com mais autoridade, repreender teu filho sem muito questionamento, você precisa, de alguma forma, ter tido a situação em que você ficou meio, entre aspas, sem ação perante a atitude rebelde dele? Eu vou perguntar para você. Você tem que experienciar todas as más atitudes. Sua filha tem que experienciar todas as más atitudes para que você tenha uma experiência perfeita de pai? Para que você saiba lidar com isso? Eu não sei se todas as más, mas eu acredito que aquelas que eu devo experimentar. Mas o que me fica, a impressão que eu tive foi essa, que de algum modo, para que esse futuro poder pudesse ser conferido a você. Mas e os outros universos? Como é que faz? Todo mundo entra em rebelião. Então já se sabe. Para testar o soberano? Não, mas a gente virou, de certa forma, um observatório Nesse universo. nesse universo, né? A gente Quantos virou uma universos referência existem? universal, né? Eu não acompanhei o início do papo, mas assim,
em outras partes do livro, não só essa, mas em outras partes do livro sobre as autarquias do Micael, eles falam que a soberania do Micael só é concedida depois que ele faz as 7 auto-outorgas. E a partir de sua soberania, ele tem plena capacidade para decidir qualquer coisa do seu universo. Ele é soberano daquele universo. É onde eu entendo que, inclusive, tratar de rebeliões, se houvessem. Sim, mas não necessariamente. Também em outras partes do livro, fala que ele, nosso Micael, não poderia efetivamente tomar nenhuma decisão com relação à rebelião, porque ele ainda não era o soberano. Então, o que lhe concede o poder, né, a meu modo de ver nessa questão, é o fato dele cumprir as 7 auto-outorgas, e não necessariamente de ter vivenciado uma rebelião no seu universo. Então, assim, o fato dele ter tido essa rebelião talvez seja um plus, mas não é um pré-requisito para que ele pudesse receber o direito de lidar com esses casos. Mas, enfim, eu acho válido o questionamento. Inclusive, tem outros questionamentos que vão muito mais além desses que estão sendo feitos. Já tem algumas pessoas que defendem que a rebelião de Lúcifer foi programada, que já era para ser assim. Mas é mais ou menos isso que o Newton quis dizer. Isso, eu sei. Mas se enquadraria dentro daqueles eventos que estão traçados no nosso destino, que são exercidos ou não, né, de alguma forma. Porque, de outro lado, você tem a questão do livre-arbítrio. E uma coisa que o pai não interfere é no livre-arbítrio. Mas ele é limitado. De forma nenhuma. Depende do que a gente chama limitado no livre-arbítrio. Se você falar no livre-arbítrio de uma condição física, sim, está limitado. Você não tem a opção de dizer, não vou comer. Sim. Essa posição, não existe esse livre-arbítrio. Mas num conceito mais amplo, o nosso livre-arbítrio é pleno. Você tem a opção de dizer ou de escolher, sim, eu quero chegar no paraíso e quero ser como o Pai universal ou não. E isso te dá um leque muito amplo de escolhas e de opções a serem exercidas, que não estão limitadas ao simples fato de dizer, não, eu vou comer ou não vou comer, né? Então, é uma coisa um pouco mais complexa. Então, uma condição como a rebelião, por exemplo, a meu ver, não poderia estar imposta de maneira nenhuma. Eu acho que existe a possibilidade da rebelião acontecer, e a possibilidade da rebelião acontecer existe com todas as personalidades, sem exceção. Todas as personalidades são as pessoas, é a mesma coisa. São sinônimos. Eu estava imaginando lá para cima. Mas nós mesmos. Eu tenho 50% de chance de seguir o pai, 50% de não seguir. Então, eu que decido se é para lá ou para lá. Então, essa rebelião, com certeza, a possibilidade dela está presente. Assim como o Lúcifer fez a opção de seguir esse caminho, ele poderia ter feito a opção de não seguir esse caminho. E, assim como outros soberanos de outros sistemas fizeram a opção de fazer a escolha certa, a opção deles fazerem a escolha errada estava posta.
37 fizeram a escolha errada. 37 mundos. Tem assim, não, qualquer outro sistema de qualquer De lugar. qualquer lugar, né? Então, a possibilidade do mal existe, assim como a possibilidade do bem. Então, por essa razão, eu não acho que seja um determinismo de Deus dizer, não, isso aqui está programado, vai acontecer, para que este fulano ou aquele adquira esta ou aquela experiência. Acho que todos nós, de uma maneira ou outra, vamos experienciar. Mas, de qualquer forma, vamos prosseguir aqui, que é o que importa. Fazer uma pergunta. Então, mas se estiver correto isso que você falou, então também não é acaso. Isso não entraria no acaso, isso daí. Mas minha dúvida é assim, no termo em inglês, isso também como é para a gente? Como assim? O acaso? Como assim? Em traduções, em situações, em colocações verbais, colocações... Boa noite, Hélio. Ele tá colocado para a gente de uma forma, o acaso, como a gente entende aqui também? Sim. 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 É uma dúvida só, para saber se o inglês estava... Não, sim. Bom, vamos lá então, prosseguindo aqui. Prosseguindo. Outra situação também, Pilatos e a crucificação. O livro lembra que, na verdade, Tibério, o imperador romano à época, ele cometeu um grave erro de consequências profundas no assunto da terra quando enviou a mediocridade de um Pilatos para governar a Palestina. Tibério teria feito muito melhor se tivesse enviado os judeus o melhor administrador de províncias do império. A dúvida que me surgiu foi a seguinte: foi um acaso Pilatos estar naquela época governando aquela região? Porque quando a gente relê esse documento 185, a gente vê que em vários momentos ali, Pilatos teve vontade de libertar Cristo, né? Quando ele nem queria que ele morresse. Quando ele trouxe, até por conta da conversa que ele teve na noite anterior com a esposa, né? Ele chamou Jesus mais uma vez para uma conversa reservada, não quero, né? Quero te libertar. Mas faltou a Pilatos um monte de coisa, faltou coragem, faltou hombridade e faltou jogo político, faltou timing. Mas peraí, mas essa coragem, essa hombridade faltou dele ou era a lei na época? Não, acho que ele podia ter Ele tinha ele tinha o poder de mudar, né? Não, eu sei o que eu acredito. Eu quero só saber da história do livro. Ele imaginou que em algumas situações ele conduzisse o que estivesse acontecendo. Tanto que quando ele resolveu fazer a chamada do público ali para verificar a qual dos prisioneiros deveria ser liberto, ele imaginava que o escolhido fosse Jesus. Mas faltou mais uma chance para Jesus. Faltou esse timing político dele, né? No sentido de ele não percebeu que os membros do Sinédrio já tinham corrido público, já tinham buzinado ali, junto ao povão. Já tinha manipulado. Já tinham manipulado. Então faltou astúcia, faltou jogo político, faltou coragem. Mas a pergunta que eu deixo no ar foi acaso que, na verdade, Tibério tivesse mandado para a Palestina o pior dos administradores daquela época? Porque numa das conversas havidas com Cristo, Pilatos perguntou para ele: tu te recusas a falar comigo? Não consegues perceber que eu ainda tenho o poder de libertar-te ou de crucificar-te? Então Jesus respondeu a ele: tu não poderias ter nenhum poder sobre mim se isso não fosse permitido de cima. Tá? Eu não vou começar a fazer aqui. É porque é um tema que vocês escolheram, um tema tão difícil, mas tão difícil. Eu não vou começar a voltar aqui, fazer um serviço, voltar no tempo, porque se a gente for buscar as razões que levaram que Tibério escolhesse Pilatos, né, a gente volta muito no tempo. Né? Mas a dúvida que me ficou: esse poder que naquele momento Tibério exercia sobre Jesus, Tibério, ou enviado dele, na verdade, Pilatos, né? Pilatos exerceu sobre Jesus, foi permitido de cima, né? Ou foi consentido de cima, tá? Eu não sei responder para você se foi uma situação casual que ocorreu, sabe? Houve todo um enjambre no sentido de que
o universo se movimenta e Tibério escolhe piores administradores para mandar para Galileia. E, por acaso, naquele momento, esse administrador, porque ele estava com o rabo preso com o Sinédrio, ele tinha uma série de circunstâncias que levaram a ele a ter medo do Sinédrio, né, por conta de algumas situações anteriores, né. Mas tivesse sido um momento diferente, por exemplo, né, tivesse ele um pouco mais de tato, ele teria conseguido libertar Jesus, né. A gente vai voltar a fazer essa pergunta lá na frente, porque Jesus tinha que passar por isso, né? Mas vamos adiante. Pessoal, então, vou fazer uma observação só com relação a quando fala que tem a permissão de cima, não é uma permissão no sentido, não, isso aí está planejado pelo meu pai e deve acontecer assim. Eu acho que a permissão de cima é assim, você tem a permissão para exercer o seu livre-arbítrio da maneira que você quiser. Faz sentido? Sem que houvesse nenhum... O pai não vai interferir na sua vontade. Se não houvesse a permissão para exercer o livre-arbítrio, o pai poderia dizer, não, a decisão que você vai tomar é esta, que é a que eu quero. Então, ele não teria essa capacidade de escolher aquilo que ele queria. Mas Jesus já sabia que ia acontecer. Jesus já sabia, porque ele podia antever, né? Já podia antever o que ia acontecer. Tanto que ele pediu para o Pai, para, se fosse da vontade do Pai, e se fosse possível, livrar ele daquele cálice. Mas a gente não pode entender com isso de que esse evento foi programado pelo Pai para que acontecesse dessa forma. Não, claro que não. O Pai nunca desejou que o filho dele morresse. Mas houve um planejamento. Que tipo de planejamento? Para a humanidade passar por toda essa situação, por Jesus passar pela crucificação. Então houve esse planejamento. Não precisava ter passado por isso. Tanto que a maioria dos Micaéis morrem de morte natural em todos os mundos onde eles vão. Não é necessário ter uma morte violenta. Nossa, eu estava fazendo uma confusão enorme, porque eu estava imaginando assim, com relação ao acaso. Que existe um planejamento final lá da tua vida, que vai ser aquela lá. Então, independente do caminho que você escolher, né, que pode ser qualquer um caminho, você vai acabar chegando naquele ponto, que é um caminho evolutivo, né, que a gente tem. Eu também não acredito na verdade disso. Por isso que a gente faz o nosso caminho. Até na quântica a gente vê isso desse lado. Mas o acaso é uma dúvida realmente. Não, todos nós vivenciamos situações no nosso dia a dia. Algumas dessas situações nos são postas para que nós possamos conquistar experiências. Mas a decisão nossa sobre essas situações, ela é soberana. Em nenhum momento o Pai interfere de nenhuma forma nas nossas decisões. Nós é que decidimos se queremos ou não tomar atitude A ou atitude B. E as escolhas que nós fazemos dirigem completamente a nossa vida. Não, elas não vão, ou seja, a nossa vida não é pré-planejada e pré-traçada. Nós é que construímos isso daí. Agora, isso não quer dizer que não exista uma trilha de desafios que nos são colocados para que a gente conquiste as nossas experiências. Então, assim, nós vamos vivenciar muitas situações que nos são colocadas deliberadamente para que a gente possa crescer em determinadas coisas. Então, por exemplo, quando a Sueli pede, ou eu peço, ou você pede, para que Deus te dê mais paciência, ele não vai lá na sua caixinha de paciência dar corda para aumentar a sua paciência.
Ele te coloca em situações que te obrigam a pensar e a conquistar essa paciência, a lidar com seu autocontrole, a lidar com a sua... Então, ele vai te dar essas situações. Se você precisa desenvolver mais compaixão, ele vai te colocar inúmeras oportunidades de você desenvolver essa compaixão. Então, isso são, sim, acasos que são colocados no seu caminho para permitir o seu crescimento em todos os sentidos. Mas a sua morte não está pré-determinada. As suas escolhas não estão pré-determinadas, é você quem faz. Mas eu sei que eu vou morrer. Você sabe que vai morrer, todos nós sabemos disso. Como? A não ser que funcione. E o pai que pode ver o fim a partir do princípio, ele, claro, sabe que dia nós vamos morrer e como. Mas ele não interfere nesse processo. Essa morte, essa data, aquele momento e de que maneira vai acontecer, não é uma predeterminação dele, é uma presciência. Ele sabe que aquilo vai acontecer. E nem por isso ele desiste da gente. Mesmo sabendo que o indivíduo vai morrer, não só a morte física, mas também a morte espiritual, ele não abandona o indivíduo. Ele continua com ele até o final. Então, eu não sei qual é o grau de presciência que, por exemplo, o nosso ajustador tem sobre o nosso futuro. Não sei, porque o ajustador é uma fração do pai, né? O pai, com certeza, tem essa presciência, certeza absoluta, né? Mas o ajustador eu não sei. Mas o ajustador está ali com a gente, ele fica até o final da nossa existência, até o final da nossa vida. E mesmo, eu imagino que mesmo que ele saiba que ele não vai conseguir se fusionar conosco, ele participa dessa experiência. E participa dessa experiência fazendo todo o esforço possível para que a gente possa ser bem-sucedido. Ele não faz isso assim de uma forma só para conquistar a experiência dele, ajustador. Que ele poderia se relaxar e falar assim, não, vou levar numa boa aqui esse negócio aqui, tomando uma caipirinha e vendo esse babaca fazer as burradas que ele faz, né? Não, ele vai se empenhar para que você seja bem-sucedido. Então, essa discussão é muito interessante mesmo, porque a gente acreditar que nós não temos um plano traçado seria uma ilusão. Esse plano está pré-determinado. Mas ele é um plano que tem múltiplos caminhos, múltiplas escolhas e múltiplas situações. Vamos dizer que de um ponto que A, a gente sabe que é esse aqui. Agora, se você vai pegar atalhos aqui e tudo mais, Mas eu acho que então nem o B não está definido. Não, é assim, você tem opção A ou B. Não, o A e B. Se você tem opção A ou B, você escolhe a A. Para essa A tem opção C e D. Se você escolhe a C, para essa C tem opção K. Então, tal que você vai chegar mais. Mas pode abrir até isso aqui. Abre isso aqui. Qual é a escolha? Então, você abre um leque de opções infinito. Infinito. Onde verdadeiramente é você quem desenha e você quem traça o seu caminho. Os desafios estão lá, definidos. Você fez essa escolha, aquele definido está ali. Fez essa outra, aquele desafio está lá. Mas aí naquele desafio você fez outra escolha, tem um outro desafio ali colocado. Então, assim, isso existe, está colocado, porque senão não faria sentido. Nós temos que crescer, nós temos que evoluir espiritualmente, né? E o livro é muito claro em dizer, se você precisa de coragem, você tem que enfrentar situações que demandem que você conquiste coragem. Se você tem que conquistar sabedoria, tem que conquistar isso, tem que conquistar aquilo, você vai vivenciar situações que te permitem isso. Nós já falamos outras vezes, o problema
é que essas experiências, elas se tornam muito repetitivas, porque nós não temos a consciência de olhar para aqueles eventos, nós não temos o olhar de dizer o que eu tenho que aprender com essa situação. O que está me sendo colocado aqui para que eu não tenha que vivenciar mais isso. Então, é aquele negócio, é aquilo que eu já falei algumas vezes. Olha, você vai escovar o dente de manhã, cai a tampinha do creme dental no chão. Você tem que abaixar para cair. Puta, caiu a escova, aí caiu não sei. Quanto mais você irritado fica, mais coisas caem, né? E amanhã começa tudo de novo. O dia que você parar de reclamar e tal, não vai deixar de cair. Mas vai cair menos e você vai se irritar menos. Você não vai ter esse tipo de preocupação. Você fala, puta, não, isso não vai estragar o seu dia. Né? Então, você está conquistando uma mestria sobre esse processo. Você fala, não, pô, essas coisas acontecem. Eu não tenho que me irritar, eu perder meu controle por isso e estragar meu dia, né? Que depois demanda uma sequência de outros erros e outras coisas. Então, eu acho importante a gente ter essa noção. Nós temos um caminho a ser percorrido, sem dúvida, esse caminho está traçado. Mas ele tem múltiplas opções, múltiplas possibilidades, e somos nós que escolhemos cada uma dessas possibilidades. E nenhuma dessas possibilidades está previsto, não, ele vai escolher esse caminho e aqui ele vai morrer e vai ser extinto e não vai ser ressuscitado. Não existe isso. O Pai, sim, tem a presciência, mas em nenhum momento ele determinou que você tivesse esta ou aquela escolha e que você deixasse de existir, por exemplo. O Pai nunca traçou isso para a gente. Acreditar nisso seria dizer, bom, então esse pai é um babaca, ele não sabe o que ele está fazendo, para que ele me colocou nesse mundo aqui? Então, se ele já determinou que o meu futuro seria esse. Tá? Nós não podemos achar que o nosso pai é tão babaquinha a esse ponto. Mas, enfim, vamos lá? desculpe. Vamos lá. O destino de Jesus é a vontade do Pai. Disse Jesus, eu tenho confiança absoluta nos cuidados do meu Pai Celeste. Não acredito que nenhum mal real possa sobrevir a mim. Estou absolutamente seguro de que todo o universo é amigável comigo. Esse trecho, na verdade, é tirado de uma conversa entre Jesus e Ganide, quando então Ganide disse, eu presumo que tu estás a salvo o suficiente nessa tua jornada pela vida, já que passas grande parte do seu tempo ajudando aos outros. Muito provavelmente haverá sempre alguém à mão para defender-te. Aqui eles, inclusive, lembravam de Jacó, né, que defendia Jesus. E Jesus respondeu, esse teste ainda está para acontecer, Ganide, e quando vier, nós teremos que nos conformar com a vontade do Pai. A dúvida então, que a vontade do Pai é que todos têm livre-arbítrio, cada um faz o seu. Pois é, esse teste veio, né? E pela morte, e pela situação em que Jesus acabou sendo assassinado, né? Claro que isso não foi desejo do Pai, isso foi alguma coisa maquinada pelo homem, né? Uhum. Tá. E Deus, o Pai, respeitou a vontade do homem. Deus, o Pai, respeitou a vontade do homem. Eu acho que mais do que isso. E acho que é importante a gente entender isso. Uhum. A lei do Pai, ela é única, irreversível, irretratável, imutável, ela não muda nunca. Então, não importa qual seja a situação, aquela lei é sempre a mesma. E a lei do Pai é assim, o livre-arbítrio é soberano, ninguém interfere no livre-arbítrio, nem ele, Pai. Nem ele, Pai. Porque essa é a razão da existência dos mundos experienciais. Se ele tivesse que tomar alguma decisão em nome de qualquer personalidade que fosse, ele estaria se violentando a si mesmo. Mas não tem uma passagem em Urântia onde eles tiveram uma única interferência com Jesus? Quando ele era pequeno?
que protegeram ele? Não, eles têm, quando Jesus veio, Isso, quando é a Jesus... única que eles falam que eles tiveram interferência. Sim, ele teve interferência porque quando Jesus, quando criança, tinha uma proteção especial. Uhum. Não era decisão de Jesus, nem decisão dos pais, nem decisão de ninguém. Jesus tinha uma proteção especial porque era necessário que ele começasse a ter idade para poder avançar na sua auto-outorga. Então, de pouco ia adiantar que ele chegasse aqui e morresse com 2 anos de vida. Não ia servir de nada para ninguém. Então, sim, ele teve uma proteção até que ele recebeu o ajustador do pensamento. E a partir da chegada do ajustador do pensamento, essa proteção terminou. Ele passou a ter uma vida normal, comum, de todos os mortais. Então, mas mesmo nessa situação, não houve interferência no livre-arbítrio de ninguém. A interferência era no sentido, bom, não vamos permitir que ele sofra um acidente que possa... Eu não vou impedir que o cara taque uma pedra, mas vou fazer chegar essa pedra. Você vê, como o cara tacou. Ele tinha que começar a cumprir a missão dele. Tem uma outra pergunta aqui que eu ia fazer, mas ela acaba sendo prejudicada aqui até pela forma como o Henrique brilhantemente respondeu essa questão acima, então eu vou passar batido aqui. Não, mas põe aí. Não, Prejudicada foi legal. A dúvida que me surgiu à medida que eu li esse texto é que, se por acaso, tudo bem, Jesus o tempo todo ele se pautou pela vontade do Pai, ele nunca fugiu a ela. Né? Mas vamos adiante, que eu vou ter a oportunidade de voltar a fazer essa mesma pergunta numa outra situação. Mas veja bem, a gente tem que entender sempre a respeito da vontade do Pai. A vontade do Pai, nesse caso especificamente, é essa, de que a lei dele seja cumprida. Isso serve para Jesus. E a lei dele serve para todo mundo, não é, inclusive para ele mesmo. Então, ele poderia ter interferido na vontade dos homens, na vontade, no livre-arbítrio, sim, poderia. Mas ele não fez. Então, é por isso que Jesus sempre falava sobre, por exemplo, quando ia curar alguém, se for da vontade do meu Pai, sim. Por quê? Porque Jesus tinha o livre-arbítrio de fazer se ele quisesse. Mas Jesus condicionava essa vontade dele à vontade do Pai. Então, o que estava em jogo não era o livre-arbítrio do curado, era o livre-arbítrio de Jesus. Jesus poderia curar sem pedir permissão para o Pai, se ele quisesse, porque ele tinha o poder para isso. Então, ele queria se assegurar que o livre-arbítrio dele não fosse contra a vontade do Pai dele, porque ele sempre tinha a determinação de fazer a vontade do Pai. Por isso que ele sempre dizia, se for da sua vontade, a minha é que se faça isso também. Né? E quando era da vontade do Pai, então a coisa acontecia, não é mesmo? Eu acho que essa questão do livre-arbítrio, na verdade, é a essência de toda a experiência evolutiva. Né? Quando a gente pensa Deus é um ser existencial que tem tudo de conhecimento, de poder, que a gente possa imaginar e mais, a gente tem que pensar se isso não foi conquistado porque ele foi para a escola e aprendeu. Isso não foi conquistado por ele porque ele viveu uma experiência que o levou a essa condição. Quando a gente fala que essa condição de Deus é existencial, é porque sempre foi assim no passado eterno, é no presente e é no futuro eterno. Então, essa condição desses poderes todos de Deus é existencial.
Então, se é existencial, significa que ele nunca teve a experiência de viver a imperfeição. Sim, mas isso me leva sempre a crer assim, abertamente, talvez não é causa, tem a ver com acaso, mas, por exemplo, por que o homem nasceu aleijado e Jesus foi lá e o curou? Que culpa tem aquele relacionado ao pai? Estou sendo pragmático, tá? Que culpa tem aquele relacionado ao pai? Que culpa tem uma criança hoje que nasce com um problema que ela não tem condições do livre-arbítrio dela de escolher? É só essas questões, que eu sei que às vezes está muito além, não é essa minha intriga em relação Mas a isso é fácil de ser respondido. E Jesus mesmo respondeu a esse tipo de questões. Veja bem, quando eu falo que é fácil de ser respondido, não é que eu acho que a pergunta seja boa, é que eu acho que assim, nós temos os elementos necessários para chegar às conclusões sobre isso. O que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma experiência evolutiva, né, onde a gente parte de um modelo de imperfeição, que não é único, são vários modelos de imperfeição, para chegar na perfeição. Então, esse modelo de imperfeição implica que existam defeitos. E esses defeitos são os nossos desafios. Nós é que temos que lutar para corrigir. Deus nunca desejou que um cara nascesse aleijado ou nascesse cego. Isso faz parte do processo evolutivo. Então, se ele quisesse que todos nós tivéssemos surgido perfeitos, nós não precisaríamos passar por toda essa experiência. Mas então talvez nós nem existíssemos, né? Porque o propósito dessa experiência é justamente da expansão da deidade, entre outras coisas. De que forma? O Pai está vivendo essa experiência conosco, de sair da imperfeição e chegar na perfeição. Nós poderíamos dizer, entre aspas, ele está aprendendo conosco como é viver essa experiência. Eu já falei outras vezes, uma coisa é você saber e outra coisa é você viver. Porque saber como funciona, saber como estudando a gente sabe. Mas só vivendo a gente conquista a experiência daquilo lá. Então, assim, é nosso trabalho, assistido pelo Pai, pelo Ajustador e pelos seres celestiais, desenvolvermos as coisas certas, a tecnologia certa, para que no futuro a gente não tenha mais pessoas aleijadas, pessoas cegas, pessoas com problemas. E isso se aplica não só a isso, mas a todo e qualquer tipo de imperfeição. Tudo que você tem de imperfeito na Terra, o propósito é buscar a perfeição, é encontrar a perfeição. Se essa imperfeição não existisse, nós não teríamos como viver essa experiência. Seria impossível viver essa experiência. Então a gente fala, não, mas então nós estamos condenados a um mundo de sacrifícios e sofrimentos. Depende de como a gente encara isso. Se a gente pensar que a nossa pequena vida neste mundo físico, que é um espaço de poucos anos, é tão importante assim para a gente, que vai comprometer toda a nossa eternidade, então sim, seria uma injustiça. Mas escuta, nós estamos passando por uma experiência que vai nos permitir passar para um outro estágio e crescer experiencialmente falando, até nós conquistarmos a eternidade, num ambiente de perfeição absoluta. Então, se você tiver uma visão de futuro, de longevidade, e esquecer esse tempinho miserável que a gente passa aqui na Terra, e falar, bom, isso aqui é só um andaime, é só uma fração da minha existência, então não tem justiça. Porque o propósito está sendo alcançado. Qual é o propósito? De experienciar, de desenvolver, de buscar a perfeição. O propósito é perdido quando a pessoa não consegue fazer a vontade do Pai e ela chega à extinção
e não consegue, então, alcançar o Pai e chegar no paraíso. Esse sim é um problema, independentemente do indivíduo ter nascido aleijado, cego ou qualquer coisa. Mas a pessoa que perdeu a sua vida espiritual, essa é um problema, não é verdade? E também perdeu por escolha própria, não perdeu por escolha de Deus. Bom, é chocante. Claro que é. Mas se for racionalizar... Não, se você fica racionalizando, você fala, não, mas que pai que deseja isso? Não, se for racionalizar, a criança nasceu com problema, eu vou matar. Não. Mas assim, e posso estar me impedindo de viver uma experiência de alma com ele, uma experiência de amor, de muito grande. Posso estar me impedindo, mas racionalizando, eu não julgaria o pai errado, porque eu não quero viver essa experiência. E não quero que ele viva esse sofrimento. Mas é errado ele escolher isso e matar uma pessoa. Né? Sim, exatamente. Só que hoje a gente tem mundos, em determinados países, eutanásia, você tem não querem sofrer. Não querem sofrer, ou pais que tiram criança porque o aborto é liberado no maioria dos países. Então você tem isso também. Como eu não coloco isso como uma culpa divina, não se trata disso. Não, mas quem disse que é errado? É aí que está. Eu não sei se é errado. Exatamente. Então, é assim, o que o pai avalia em nós? Qual é a avaliação? Então, é a nossa intenção. A minha intenção, qual é que é? Buscar o perfeccionamento e fazer a vontade do pai? Ou eu quero fugir dos meus problemas, sacrificando outros? Então, assim, nós discutimos várias vezes sobre vários temas que são extremamente polêmicos, como, por exemplo, o relacionamento sexual com consanguíneos. Né? Nós discutimos sobre isso. Né? Aos olhos de Deus, o relacionamento em si não é problema, as consequências dele podem ser um problema. Podem ser um problema. Não é verdade? Então, o cara não pecou porque dormiu com a irmã, não é esse o problema. Né? Ele pecou se ele sabe que, ao fazer isso, ele pode gerar um ser com problemas. É aquele lance do crime doloso e culposo, né? Então, essa intenção que é medida pelo pai. Então, por exemplo, a gente teve aí uma série de mães com crianças com microcefalia por causa de uma doença chikungunya. E aí o correto seria o quê? Eu elimino esse meu filho porque não vou permitir que ele nasça com esse problema e vou gerar um outro. O correto seria esse. Entre corretos ou não corretos. Gente, não estou julgando que seria esse o correto. Não, vai falar com uma mãe isso. É um assunto porque você sabe que vai nascer com esse problema. Mas nem o pai mandou fazer isso. Exatamente. Ele mandou fazer o seguinte: cresça, evolua, aprenda a fazer, viva suas experiências. É isso que ele está pedindo. Se a gente fizer isso buscando o conhecimento, a sabedoria, sem maldade, sem o prejuízo, o desejo de prejudicar, nós estamos agindo corretamente, não estamos agindo errado. Ele não pediu que nós fizéssemos nada disso. Ele pediu que nós chegássemos à perfeição. Como nós vamos fazer isso? É um problema nosso. É que a nossa experiência aqui, ela dificultava um pouco por causa da rebelião. Claro, um pouco. Então, muito, né? Então, as consequências dessa rebelião, a gente vê, por exemplo, nessas crianças que nascem com esses problemas que já deveriam ter sido resolvidos. Na verdade, com Adão e Eva. A genética deles seria resolvido isso. Não. E mesmo as crianças que nascem com dificuldades e tal. Então, tudo isso eu acredito que seja por causa, a maioria, né? Por causa da rebelião, que a gente ainda não consegue. É a consequência ainda, né? Isso. Mas muito, por exemplo, a vacina, né? Essa vacina da polio. Então, muitas crianças não nascem mais. Tem caso de sarampo em Curitiba. Então, é sarampo também. Então, porque os pais já querem mais que as crianças estão nascendo bem. E a gente vai ainda descobrir muito mais coisas, mas que nós não vamos ter tem um movimento agora de pessoas nos Estados Unidos, e que o Brasil, claro, aderiu, porque tudo que os Estados Unidos faz, a gente faz também, de não vacinar as crianças. E aí, o que está acontecendo? Voltando a poliomielite, voltando o sarampo, teve um caso de sarampo no Paraná.
É ridículo isso, mas acontece. Então, Bom, adiante? Adianta. Na verdade, eu não tinha combinado muito bem com o Genaro sobre o que cada qual falaria, então eu trouxe um pouquinho aqui eu vou dar uma rápida pincelada, eu sei que a respeito de algum tipo de doutrina espírita, mas eu vou dar só uma rápida pincelada aqui, quem vai falar sobre isso não sou com mais propriedade é o Genaro. Bom, a grande parte de vocês conhece que a codificação afirma que nada ocorre por acaso, um propósito, uma finalidade para todo o universo. Tudo acontece por uma razão, tudo sempre obedece a um plano maior. O que é codificação? É o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqueles livros, né, os 5 livros principais de Kardec. Ele codificou uma linguagem espírita. Todas as experiências da vida humana acontecem porque precisam acontecer, todas as dores, todas as angústias, todas as tragédias, alegrias e tristezas, tudo que experimentamos sempre tem uma razão maior. Você acredita que Deus permitiria que qualquer injustiça batesse contra alguém? A pergunta que eles fazem em alguns dos livros lá. Né? Não há justiça, pois tudo ocorre de acordo com a lei divina, que é eterna e perfeita. Fatalidade, sorte, azar, eventos fortuitos, tudo isso são resquícios de uma época de ignorância, segundo eles, onde o ser humano ainda acreditava nas ilusões do mundo. Né? O acaso nada mais é do que um nome dado a uma lei não reconhecida. Quando olhamos um fenômeno que não reconhecemos, que uma causa inteligente e perfeita tudo regula. Rapidinho, né? Se você está nesse local, é exatamente onde você precisa estar. Se você vive essa vida, é justamente dessas provas que você precisa. Se você caiu, é porque você precisava cair. Se você perdeu, é porque precisava vivenciar a perda. E se você sente essa dor, é porque essa dor vai te purificar. O cosmos é perfeição, nada falta, nada erra, nada acaba. E tudo concorre pelo bem de tudo. Uma coisa contribui com a harmonia de todas as coisas e todas as coisas contribuem com o bem de apenas uma. Cada grão de areia é tão fundamental para o cosmos quanto uma galáxia, pois na essência do grãozinho de areia é possível enxergar toda a essência da perfeição divina. Para a astrologia também, para a gente dar uma rápida pincelada aqui, para eles o acaso também não existe, né? Porque para os astrólogos e para a astrologia, todo o universo segue leis muito claras de causa e efeito, ou seja, cada atitude, cada escolha, ou falta dela terá uma consequência. Os que ainda seguem inconscientes acreditam tudo ao acaso, pois para estes a responsabilidade do que acontece está sempre fora, no exterior. É difícil aceitar que são co-criadores dos rumos que suas vidas tomam. O desenvolvimento da consciência nos traz o senso de responsabilidade, isto é, a convicção de que aquilo que atraímos é o resultado das escolhas feitas. Desse modo, passamos a aceitar com tranquilidade que cada acontecimento tem um propósito e a encarar os momentos difíceis sem a tentação da vitimização. Quanto mais conscientes estivermos de que existe um fluxo constante de energia regendo a nossa realidade, maiores serão as chances de que possamos determinar a qualidade dessa energia e, consequentemente, o tipo de experiências que iremos desencadear. Tudo tem um momento certo para acontecer. Eu trouxe, na verdade, uma pincelada aqui também sobre alguns experimentos científicos em que eles versam sobre essa matéria. Né? Eu trouxe um estudo conduzido por um psicólogo inglês, o Richard Wiseman, que procurou descobrir se a sorte ou o azar na vida das pessoas se baseiam na casualidade ou se poderia ser explicada por outra razão psicológica. Foram selecionadas e submetidas a testes pessoas que se autodescreviam como sortudas ou azaradas. Os voluntários deveriam analisar fotografias de uma página de jornal. Depois era-lhes perguntado quantas imagens havia na página. No entanto, desconheciam o mais importante. Havia um texto escondido no meio do jornal, ocupando metade da página. Ganhei 100 libras por dizer ao investigador que viu este anúncio. Os azarados tinham se concentrado tanto na quantidade de fotografias que não viram anúncio. Os sortudos, pelo contrário, estavam muito mais contraídos, enfrentaram a situação com toda a calma e quase todos ganharam dinheiro. O estudo demonstrou que os nossos pensamentos influenciam os nossos atos de atrair a sorte ou o azar, permitindo que tenhamos melhores condições de aproveitar as oportunidades. Wiseman escreveu: os otimistas eram pessoas positivas, carregadas de energias e abertas a novas oportunidades e experiências. Os azarados reagiam com reservas, medo e não estavam dispostos a ver nem a querer utilizar as oportunidades que estavam ao seu alcance. As descobertas, as conquistas e os resultados são fruto de um estado mental que permite conquistas diferenciadas. Essa foi a conclusão de Wiseman para esse tipo de estudo. Tá?
E ver... Alguém quer falar? Não. Alguém está com o microfone aberto? A Ana está com o microfone aberto. Hoje nós vimos lá no grupo também alguma coisa a respeito de sincronicidade, né? Porque sabe aquela situação em que você está pensando numa pessoa e essa pessoa liga para você ou te manda uma mensagem, né? Ou você está lendo um livro, ou até mesmo vendo um noticiário e pensa, se deparar com aquela frase ou aquela notícia, parece que essas palavras foram feitas para mim, isso é acaso, sincronicidade. Quem estudou isso, na verdade, foi o psicólogo Jung, né? E ele chegou à conclusão de que deu o significado de que existe uma simultaneidade de dois acontecimentos interiores e exteriores, de modo que não é possível explicar, mas que tem certo sentido apenas para aquela pessoa que observa, ou seja, uma experiência pessoal. Tá? Ele chegou à conclusão de que é uma conexão entre o indivíduo e o ambiente ao seu redor em nível íntimo e único, o qual em determinados momentos exerce uma atração que acaba criando circunstâncias coincidentes. Isso agrega um valor específico para as pessoas que as vivem, com um significado simbólico até. São esses tipos de eventos que costumam chamar de casualidade, sorte ou até mesmo destino, segundo nossas crenças e perspectivas. Então, enfim, uma circunstância pessoal, né? A existência da sorte é algo de discórdia. Os especialistas discordam. Concordam, que falta um título aqui, foi para algum lugar, mas enfim. Os especialistas concordam que as pessoas que se consideram sortudas podem aproveitar melhores oportunidades. A sorte é muito mais um estado mental favorável, criado por elas mesmas. Então, estão sempre atentas a coisas que possam afetá-las positivamente, por isso as detectam mais facilmente. O mesmo vale para quem se diz azarado. Se há uma tendência de enxergar tudo negativamente, a pessoa vai interpretar os fatos como um azar, diz um professor paraibano. Nossa, isso é muito claro de se ver, né? É verdade. Para esse professor paraibano, o mais importante é se conscientizar de que cada um faz sua sorte ou o seu azar. O título apareceu agora. Olha que beleza, né? Mas enfim, adiante. A gente volta ao livro aqui, ok? O livro afirma, na verdade, que há uma providência divina operando no nosso mundo. Não é um ministério material que muitos mortais conceberam que fosse. Eu lembro aqui do povo judeu, né? A providência de Deus consiste nas atividades dos seres celestes e dos espíritos divinos. Não há limites para as forças que o Pai pode usar para manter o seu propósito e sustentar as suas criaturas. Sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Deus sustenta constantemente todas as coisas materiais e todos os seres espirituais. Um ser da minha ordem, aqui quem está falando conosco é um conselheiro divino do Versa, pode descobrir a harmonia e a coordenação dos assuntos da administração do universo. Muito do que parece ser desconectado e fortuito para a mente mortal mostra-se ordenado e construtivo à minha compreensão. No universo, entretanto, ocorrem muitas coisas que ele mesmo, esse conselheiro, não compreende plenamente, apesar do conhecimento que tem dos fenômenos dos universos. Imagine nós, né? Coitado de nós, né? Deparo-me com as conspirações aparentemente fortuitas, tecidas por uma interação de forças, energias, intelectos, espíritos, que não consigo explicar de maneira satisfatória. Nem mesmo ele consegue explicar essa interação fortuita de uma série de forças, né? Ainda o conselheiro falando, né? Considero-me competente para analisar os fenômenos resultantes das ações do Pai Universal, do Filho Eterno e do Espírito Infinito. E o que causa a minha perplexidade é com o que parece ser o desempenho do absoluto inqualificável, do absoluto da realidade e do absoluto universal. Esses três parecem suplantar a matéria, transcender a mente e sobrepujar seu espírito. Fica confuso e perplexo
Fico confuso e perplexo com a minha incapacidade de compreender essas transações complexas causadas por esses três. Esses absolutos tornam impossível aos físicos, aos filósofos ou aos religiosos predizer como as fontes primordiais de força, conceito e espírito responderão às exigências feitas em uma situação complexa de realidade. Há uma unidade orgânica que parece respaldar toda a organização dos eventos cósmicos. Achei interessante isso aqui. Tudo é uma unidade, né? E essa presença viva do Ser Supremo em evolução é inexplicavelmente manifestada por meio do que parece ser uma coordenação fortuita de acontecimentos aparentemente desconexos, ou seja, ele também não sabe explicar, desconectados. Se ele está falando da coordenação fortuita de acontecimentos aparentemente desconectados, significa que é o oposto. Na verdade, não é fortuita e não são só aparentemente. É só aparentemente. Mas mesmo ele, né? Mas ele não consegue entender. Mesmo ele não consegue entender. Mas isso estava bem claro no início, quando a gente leu durante aqui, eles mesmos falam que tem processos que como o pai faz ou como o pai deixa de fazer, até para eles na alta supremacia, que relatam para a gente não tem como explicar e estão em aprendizado também em relação a isso. Né? Eles deixam bem claro isso. É muito bacana. Essa transparência de Urântia é muito, muito bacana. Crédito para ele. Sim, total. Ainda o revelador, estou inclinado a acreditar que é esse controle de todas as fases, de todas as formas de atividade universal que causa uma mescla tão variada, tão aparente e incorrigivelmente confusa de fenômenos físicos, mentais, morais e espirituais que trabalham para a glória de Deus e para o bem de homens e de anjos. Os acidentes do cosmos são uma parte do drama finito, do nosso drama aqui, né? Da nossa aventura no tempo e espaço, do infinito, na sua eterna manipulação dos absolutos que nós vimos lá atrás. Né? Então, esses acidentes são apenas aparentes. E esses acidentes são os acasos? E aí? Não. Pela manipulação dos absolutos, daí não seria acaso. Não, mas esses acidentes que você está falando. Porque, na verdade, ele vai explicar aqui na frente... Eventos, né? As coisas que acontecem. Ele vai explicar aqui na frente que muitos desses eventos eles aparentemente estão desenhados para o todo. Eles não são desenhados para o indivíduo. Né? Então, mesmo para uma personalidade tão iluminada como essa, ele não consegue compreender qual o desígnio final. Então, por conta disso, ele chama de acidentes. Do modo como as coisas se mostram ao mortal no nível finito, para nós aqui, a trindade do paraíso, né, aqueles três que nós vimos lá, não, a trindade é outra coisa. A trindade do paraíso parece ocupar-se apenas do total, do planeta total, do universo total e do super-universo total, que seria o grande universo. Né? A mente mortal pode pensar em 1001 catástrofes, acidentes, desastres, doenças e calamidades, e perguntar se tais ocorrências estão relacionadas ou correlacionadas, né, a manobras de funcionamento do Ser Supremo. Francamente, não sabemos. Novamente, você está falando aqui, né? Não sabemos. E a gente tem que lembrar que ele atuava com a autoridade dos anciões aqui. Tá? Não sabemos. Observamos que todas essas situações difíceis trabalham sempre para que o bem-estar e o progresso dos universos trabalham sempre para o bem-estar e progresso do universo. Pode acontecer que as circunstâncias da vida estejam entrelaçadas em um significativo modelo de alto valor por causa da função do Supremo e do supercontrole da Trindade. Na verdade, mesmo ele não sabe explicar muitas dessas ocorrências aí, né? Até porque mesmo para ele, que muita da vontade da Trindade, ele acaba sendo inescrutável, ele não tem, e olha que a gente está falando, não tem alcance para isso. Né? Quisera nós. Mas também ele não deixa de dizer que é uma causa ou não é uma causa. Né? Para nós parece não causado. Não causado, isso. Mas para ele... Mesmo para ele não consegue explicar a causa, mas ele também não diz ser não causado. Não causado, exatamente. Tá. Enquanto filhos de Deus, vós podereis discernir a atitude pessoal de amor, vamos ler de novo aqui,
Enquanto filhos de Deus, vós podereis discernir a atitude pessoal de amor em todos os seus atos, os atos de Deus, né? Mas não sereis capazes de entender quantos dos atos da Trindade do paraíso resultam no bem do indivíduo mortal. Tais atos aparentam ser significativos para o todo, como nós já vimos lá atrás, mas nem sempre aparentando ser assim para a criatura do tempo. Novamente, né? A gente não... Então, a Trindade está sempre privilegiando o resultado final do bem do todo e não do indivíduo. Acho que é isso. E isso é o que a gente já viu também, que eu acredito. Prevalece, para você até que falou a vez passada, prevalece o coletivo, em relação de... O propósito da experiência é o todo, não é o indivíduo, né? Mas sem o indivíduo você não tem o todo, né? Por isso que o indivíduo é importante. E quando ele fala da Trindade ali, Trindade do paraíso? da Trindade do paraíso, no fundo ele está falando do absoluto da deidade. Está falando de um dos absolutos, né? E o absoluto da deidade é quem está buscando essa experiência mesmo. Os absolutos é quem estão buscando essa experiência evolutiva, né? Então, sim, a gente sabe que a única maneira de chegar no perfeicionamento é fazendo com que o todo chegue lá. Enquanto tiver um indivíduo que está fora da casinha, não chegou nessa experiência. Por isso que eles lutam pelo todo, no meu entendimento. Vamos fazer um break. Não, deixa eu só fazer uma pergunta que talvez não tenha nem sentido. Desculpa se não tiver. Mas um exemplo grotesco, né? Um tsunami. Essa é uma pergunta que não é ruim, não. Todo mundo tem. Um tsunami. É causado pela movimentação das placas tectônicas do planeta, blá, blá, blá. E é evitável. Vai ser. Vai ser, até já tem os alarmes lá, que poderiam funcionar para as pessoas fugirem. Mas, não dá cabelo. Agora faz. Não, mas não dá cabelo. Eu ia perguntar, mas, por exemplo, vai afetar algumas pessoas, mas de repente, se isso fosse por um bem maior, tanto faz que afetassem essas poucas pessoas, mas não cabe. Então, mas essa parte você vai conseguir colocar na parte que eu vou falar, ó. Daí entra uma posição... Segura lá então. Uma posição meio faço parte da estatística ou não agora, entendeu? É uma escolha estar ali ou não? Bom, vai receber a onda do tsunami. Mas se tudo tendeu bem, o acaso realmente existe? No livro de Urântia, na verdade, são 28 passagens relatando, afirmando, descrevendo a onisciência divina, né? São 28 afirmações, citações a esse respeito, né? E começa muito lá nos primeiros documentos, em que há a afirmação de Deus, em que Deus conhece todas as coisas, que a mente divina é consciente do pensamento e de toda a criação e dialoga com ele, o seu conhecimento dos acontecimentos universal é perfeito, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Disse o vosso grande mestre, referindo-se a um insignificante pardal, nenhum deles cairá na terra sem o conhecimento do meu Pai. E também até os cabelos das vossas cabeças são contados. Também em outras religiões... Quer falar alguma coisa, Ana? Não, tudo certo. Ok. Também em outras religiões, né? Como aqui o livro dos muçulmanos, né? No versículo 59 da sexta, lá, escrito... Bom, enfim. Eles afirmam que ele possui a chave do inconhecível, coisa que ninguém além dele possui. Ele sabe o que é na terra e no mar, e não cai uma folha da árvore sem que ele tenha disso ciência. Não há um só grão no seio da terra, ou nada verde ou seco que não esteja registrado no livro lúcido. Deus não se arrepende de nada que haja feito, que agora faça o que vem um dia fazer. Ele é onisciente, bem como onipotente. Não há limites para as forças e personalidades que o Pai pode usar para manter o seu propósito e sustentar as suas criaturas. Acidentes cegos e imprevistos não ocorrem no
cosmo, nem os seres celestes ajudam o ser mais baixo que se recusa a agir sob a luz da sua verdade. Esses acidentes cegos imprevistos não é uma afirmação. Não É uma afirmação. ocorrem no cosmos. Então, um acaso não ocorre no cosmos? Esse aí é do, como é que é? Lá na Mota, né? Na Mota. Em 48. Né? Acho que a moto está para frente. Não é a Mota essa. É a moto? É. Tá. 48. É a filosofia, né? É o exemplo da filosofia que explica muito. Porque é forte isso aí, né? Sim. Fortíssimo. Nem os anjos ajudam os seres mortais e os intermediários. Só aqueles que se recusam a agir sob a luz da verdade. Tem duas afirmações aí. Uhum. Assim, servos e previstos no evangelho. Ele se quer ir sozinho, assim, ajuda, então... Eu enxuguei bastante aqui por quando não tinha sentido, mas talvez tivesse, por causa de ter deixado o texto todo. Mas... Para ver se tem qual a Não, mas conotação que ele não quer é só colocar. esse? Não, na verdade, eu fui resumindo aqui, né? Porque, do contrário... O certo, né? Mas vamos adiante, que daí a Sueli depois vem para ler para nós ali, tá ok? O acaso existe mesmo, tá? E eu fiz essa pergunta lá em cima porque o livro afirma ali que a harmonia existente no mecanismo do universo revela o poder inteligente. Todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, né? Essa afirmação, ela tá presente em mais um documento no livro, né? A gente observa ali, tudo tende para o bem, ela se repete mais de uma vez, né? E que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Se todas as coisas trabalham juntas para o bem, existe espaço para a aleatoriedade? Aqui já não é um livro, tá? Existem eventos totalmente aleatórios, sem nenhum vínculo causal inteligente, sendo o acaso cego, pode produzir os efeitos que a inteligência produz? Um acaso inteligente continuaria sendo um acaso? A pergunta que eu faço aqui é dentro desse contexto, né? Uma vez que haja, eu não falo tanto da onisciência, mas eu falo da disposição aqui do nosso mundo. Uma vez que tudo seja harmonioso, uma vez que tudo trabalhe para o bem, tudo na verdade conspire para a perfeição que um dia deve prevalecer nesse ambiente aqui, né? Tudo trabalha para que haja perfeição. Existe espaço para o aleatório, no sentido de que a escolha casual entre o bem e o mal, se existe um destino, ela não pode ser casual. Se existe nesse aspecto a aleatoriedade, essa escolha ela tende a ser para o bem, por conta do destino programado. E a pergunta que eu faço aqui é que esse acaso, ele não pode ser cego, porque ele está dentro do universo inteligente do Pai, né? E havendo um acaso que tenda para a perfeição, né? Tenda para esse mundo perfeito, tenda para se encaixar, tenda para que tudo ocorra dentro dessa perfeição, eu entendo que ele não pode ser completamente ao acaso, né? E existe uma tendência a que o bem prevaleça, né? Por conta do destino que é esperado nesse plano aqui, né? Mas tem mais questões aqui para depois a gente discutir junto. Vamos lá? Tem aniversário da Tica. Essa bem plena aqui, né? Mas eu não sei se eu fui claro na minha pergunta aqui. Sim. É uma dúvida. Eu fiquei com essa dúvida. Não sei se vocês querem comentar ou vamos adiante. Enquanto isso, com um pedaço. Isso. Não, mas eu entendo a dúvida, entendo a preocupação, mas, de novo, esses eventos todos, eles estão, de certa forma,
Não é que eles estejam planejados para acontecer exatamente dessa forma. Muitas dessas coisas são consequências de uma evolução natural no caminho da perfeição. Outras dessas coisas são consequências da ação do homem, daquilo que nós fazemos. E algumas coisas são eventos mesmo programados pelos seres divinos, para que aconteçam de determinada forma. Mas nenhuma dessas ações, absolutamente nenhuma, interfere no nosso livre-arbítrio. Não tem nada que aconteça lá que diga, não, Henricão, você não vai escolher esse caminho, você vai escolher este outro aqui. Todas as escolhas são nossas. Então, sim, o futuro é de bem, de que o bem prevaleça, não poderia ser de outra forma, porque de uma maneira ou de outra, existe toda uma organização que conspira para que isso seja dessa forma. A própria presença do ajustador do pensamento em nós é um elemento para que isso aconteça assim, né? A presença dos seres celestiais, do Espírito Santo, do Espírito da Verdade. Então, assim, todos nós temos infinitas possibilidades de fazermos as escolhas certas. Só não vai acontecer se realmente nós não quisermos que seja assim. E, de novo, o Pai, quando nos olha, quando ele vê os seus filhos, ele não enxerga o nosso corpo, ele não enxerga a nossa fome, a nossa sede, embora ele se compadeça de tudo isso. Ele enxerga o nosso futuro de eternidade e de perfeição, de ter a todos aqueles que desejam como filho dele. Então, a perda do físico, para o Pai, não tem significado cosmológico nenhum. É um evento da natureza. Ele não está preocupado com isso. Está preocupado com as nossas decisões. Então, pode ser que algumas coisas estejam previstas para acontecer, não que estão previstas, fazem parte da onisciência do Pai. Diz, não, isso aqui vai acontecer, vai cair um cabelo, primeiro cabelo, número 300.450.000, da cabeça do fulano. Ele pode saber de tudo isso, né? E não intervir para que essas coisas aconteçam ou deixem de acontecer. Mas, quando necessário, desde que não interfira no livre-arbítrio das pessoas, ele intervém para o bem-estar comum. No livro fala de situação onde, por exemplo, um planeta está ameaçado de extinção, que eles têm toda uma estrutura montada para salvar as pessoas daquele planeta, aquelas que merecem, para continuar a sua experiência num outro lugar. Então, eles são muito claros em dizer que, quando necessário, eles intervêm. Mas não na decisão das pessoas, não na decisão do homem. Cada indivíduo tem o direito de construir a sua vida. Então, esse acaso inteligente existe. E não é um acaso como nós entendemos um acaso. Mas também não é um resultado de nós deveríamos estar nesse lugar, ou não vou provocar esse acidente aqui, porque aqui estão as pessoas que eu quero que aconteça. Não. De novo, o todo é o mais importante, né? Apesar de amar o indivíduo. Você ficou muito claro, Henrique, na verdade, que quando a situação é posta para você, e você tem que fazer uma opção, você ou qualquer outra pessoa, tudo bem, aí quem vai agir é o Henrique, quem vai decidir é o Henrique, né? E ninguém... Sim, mas aquela situação que é colocada para você, ela pode não ser um resultado de acaso, pode ser deliberada mesmo. Correto.
Quando posta você, então, ninguém tem a possibilidade de colocar o dedo ali. É exercício de faculdade do Henrique aquela decisão, né? Sim. A dúvida que fica na minha cabeça, por exemplo, nós tinha um anjinho ali, costumava ter um anjinho no teu banheiro lá, chutando, por exemplo, lá a tua escova, roubando a tua escova, teu fio dental para baixo da manhã para que você aprendesse aquela lição, sabe? O que disso que está no teu meio, tá? O que disso que provoca o teu aprendizado, o que disso que provoca essas várias lições, o que disso tudo é fortuito, o que disso tudo é casual, o que disso tudo é ação do teu guardião, é ação, por exemplo, enfim, do Espírito da Verdade. O que disso tudo é ação dessas várias personalidades que te rodeiam, que te cobrem, né? Que te dão, enfim, que atendem você, tá? O que disso tudo é ação delas? Com certeza, muito. Não tudo. Porque muito é resultado das suas ações. Se eu me irritar porque o meu anjinho derrubou a tampa do meu creme dental, eu vou ficar tão irritado que provavelmente eu vou derrubar outras coisas. São ações minhas. Então, ele provocou uma, né, que é derrubar a tampinha do creme dental. O meu destempero, o meu desequilíbrio provocou outras situações que não tem nada. O café na roupa, aí vai dirigir, bate o carro. Aí tranquilo, mas não foi por acaso que ele fez. Então, Ele teve uma intenção. ele teve uma intenção, mas a intenção era que você desenvolvesse um espírito de paciência, de entender que as coisas na vida às vezes acontecem, não é porque é com você, não é? Você está se vitimizando. Não, mas essa é a defesa. Por conta disso e de outros fatores, nada é por acaso. Sim, não é por acaso. Sim, mas muitos desdobramentos de um desses eventos são provocados por você, pelas suas próprias reações. Sim, ação e reação, uma terceira lei. Sim, mas então, o anjo estava esperando, na verdade, que você tivesse uma outra atitude, não essa que você teve. Ele estava torcendo para você ter uma outra atitude. Mas eis a defesa, digamos assim, de um Chico Xavier dizer: nada é por acaso. Não sei se é por acaso, mas a pessoa que nasceu com a perna torta não foi porque Deus quis que nascesse com a perna torta. E aí é que entra um acidente do que a gente fala. Não, mas é aquele que a gente fala. É uma consequência da nossa genética, da nossa... Deus não quer que ninguém nasça com defeito. Não é uma coisa deliberada, provocada por Deus. Então, Deus me castigou porque eu fizesse assim. Não, Deus não castigou nada. Isso é um acidente do tempo, um acidente das coisas. Mas também não é um evento ao acaso. Consequência. É uma consequência. É uma consequência. A gente sabe. Alguém que fumou e que usou droga, vai ter Então, causa e efeito. Não é por Mas acaso. essa é a visão espiritualista da se pessoa. você ficou no sol e tomou uma insolação, é uma ação sua. Não é por acaso que você ficou vermelhinho. Você foi descuidado e atrevido e assumiu um risco que você sabia de alguma coisa que podia acontecer. Então, assim, existem ações que são provocadas deliberadamente pelos seres celestiais? Sim. Com um propósito específico? Sim, existe. O livro fala disso. Ele fala, não peça ajuda para o seu serafim, porque ele vai te chutar a bunda. Não, ele só vai te pôr Vai te pôr cada vez mais desafios. É o mais importante para você. É a mesma tolerância. Só Eu só tenho pedido testar. Então, assim, os seres celestiais, eles não estão lá para facilitar a nossa vida no sentido da gente viver no paraíso antecipadamente. Eles estão lá para nos ajudarem a nos fazerem crescer. Então a gente pode chegar à conclusão que não existe casualidade. Não existe casualidade nesse sentido de que a coisa que acontece não era sabido que ia acontecer. Não por isso.
Mas, por exemplo, então a gente pode chegar à conclusão que não foi um acaso que levou Jesus a passar na rua e ver o aleijado, porque simbolizou muito por todo o ensinamento que a gente teve. Não, mas ele poderia ter passado numa outra rua e ter visto uma outra coisa. Ok. Foi uma escolha de Jesus passar naquela rua. Na minha opinião, também, Não é um acaso. Jesus aproveitava todas as oportunidades. Ele disse assim, todas. pronto, o livre-arbítrio dele não se interfere, eu entendo. O livre-arbítrio... Mas a questão é, vamos supor que eu tivesse essa hidra inteira aqui, essas escolhas inteiras, mas nessas escolhas inteiras eu coloco para você um aleijado. Você vai passar por ele de qualquer jeito. Quem me provoca ao contrário, nenhum mestre da super verdade aqui consegue dizer aonde está esse destino. Mas eu, com todas as respostas que eu levo aqui, eu levo em crer que o acaso não existe. Não, existe uma conspiração para que determinadas coisas aconteçam daquela forma para o nosso crescimento. Sim, mas não existe nenhuma conspiração para a sua tomada de decisão. Não, isso é aceito. Eu tenho não, o que ele quis dizer é o seguinte, todos os caminhos, todas as ruas que Jesus pegasse naquele dia, ia ter um aleijado em cada uma, para ele fazer esse... Não necessariamente. Acho que não. Necessariamente. Mas nada pode me dizer não também. Não, porque assim... Não está escrito. Não está escrito num lugar que, olha, sua tampinha do creme dental vai cair, não importa o que você faça. Não está escrito isso. Não. E também não está escrito, não importa qual é o caminho que você faça, você vai pisar na poça d'água. Não está escrito isso também, não é nenhum. Então, mas está escrito. Mas olha, o que ele quer dizer é o seguinte, que para você passar por um tipo de experiência, situações vão ser colocadas no seu caminho para você passe por aquilo. Exatamente. Então, se não fosse aquele dia, ia ser qualquer dia, ou de uma outra maneira. Porque, como ele serve um exemplo para a gente... Agora, ali foi por acaso, estava ali aquela pessoa. Mas essa mesma experiência poderia ser vivida em outro momento. Sim, mas aí também por acaso ela estava ali para mim. Mas só, por acaso você saiu e tudo pode ser por acaso, então, nesse sentido. Se eu for usar o por acaso como uma justificativa para me isentar de algumas coisas, sim. Se eu for, que é bem claro onde a gente chegou lá, por filosofia Jung. Por não me responsabilizar, eu posso usar o acaso a hora que eu quiser. Então, mas aí por autorresponsabilidade, eu já não uso o acaso, eu uso o quê? Não, eu fiz isso, Não, tem a lei de causa e efeito, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Então, não é tudo que acontece que é planejado. Tem coisas que são resultados das nossas ações. Sim, e eu acredito que isso é nível global, um cataclismo, um tsunami. Se eu jogar na Mega Sena, pode ser que eu ganhe. Se eu não jogar, não vou ganhar nunca. Claro. Deixa eu ver se eu consigo terminar aqui. Vamos lá? Vamos lá. Acreditar acontecimentos, bons ou não, a sorte ou o azar pode ser uma fuga da responsabilidade em cuidar da nossa própria vida. Afinal, se o acaso tem responsabilidade por muito do que nos acontece, o que acontece conosco, ficamos com uma sensação de impotência quando examinamos muitas das vicissitudes cotidianas. Isso também não faz muito sentido. Quem, por sua vez, acredita que nada ocorre ao caso, procurando tirar proveito de cada experiência vivenciada em seu dia a dia, acaba fruindo dessa renovação com sensação menor de esforço. O fato de abraçar a ideia de que há algo maior que interfere nos acontecimentos de nossa vida por si só já abre um caminho enorme para que nos sintamos mais conectados e responsáveis por nossas escolhas. Isso aqui não está meu, isso aqui foi um pensamento meu, tá? Acreditamos que estamos ligados a uma grande teia inteligente, tudo é consequência da resposta da vida, uma grande teia inteligente, tudo é consequência ou resposta da vida a tudo o que fazemos ou deixamos de fazer. Não há mais espaço para você acreditar que é vítima, pois não há vítima. Somos responsáveis, todos interferimos diretamente na vida que temos, somos comprometidos com nossas escolhas. Percebemos o ambiente que nos rodeia de uma maneira filtrada pela nossa experiência de vida, com o mundo podendo ser sempre aquilo que pensamos. Se o mundo é, então, o que pensamos, podemos escolher como queremos pensar o mundo. Há muita coisa que não podemos mudar, mas podemos agir sempre de maneira positiva perante o impulso. O exemplo que eu trouxe aqui é aquele de nós ficarmos aborrecidos ou não com o motorista que está à minha frente no trânsito. Né? Se me incomodo, me preocupo com ele, eu sigo em frente sem me importar. Né? Ao ser ofendido, devolvo em delicadeza, mantenho a calma, enfim,
né? Como eu me porto nessas situações. Cada experiência é única, são os nossos pensamentos que a convertem numa experiência boa ou má. Outro exemplo que eu trouxe aqui, isso é mais pessoal, né? A respeito de crença no acaso, crença naquilo que não vemos, crença no imponderável, né? É a oração. Para mim, a oração é a crença maior em acreditar no supramaterial, né? Acreditar que tudo é possível, né? Você ora, você pede acreditando que possa haver uma intervenção, né? Seja ela material, enfim. Orar, para mim, é acreditar que essa intervenção possa ouvir. A oração não está limitada ao que é humanamente possível. Passamos a acreditar que a intercessão possa e deva, na nossa concepção, ocorrer, né? Não há espaço para o acaso. O que buscamos é a intercessão do supramaterial no nosso socorro. A oração é uma obra de fé. A Bíblia define a fé, ali em Hebreus, né? A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé é a evidência do que não se vê, ou seja, ela lida com coisa que os nossos sentidos não podem discernir. Acho que acabou. Muito bem. Eu falei que ia ser rapidinho. Eu tomei todo o teu tempo, desculpe. Tranquilo. Eu acredito que... Até bom. E aí na outra... Deixa a gente esfriar as coisas. Na outra eu vou abordar a parte espiritual, espírita, até no sentido, com Kardec, a ideia. Mas eu vou pegar bastante na física quântica e a física tradicional e a moderna. Vocês estão viajando agora? Domingo, mas a gente pode fazer a sequência aqui ou virtualmente ou num outro dia, né? Vocês sabem. Eu sugiro que a próxima virtual a gente continuasse lendo o livro para deixar a apresentação que é mais legal presencial. presencial, né? Então, a gente volta dia 7, que é uma sexta-feira. Henrique, quer dar uma olhada 8, depois? sábado, 9, domingo, 10, dia 10 de maio, de junho. Não, nada para interferir. Não, tá bem tranquilo. É mais a ideia mesmo de física quântica com a física tradicional. Newton com o físico quântico. Eu não vou estar aqui, então, uns 2 meses. Então, 2 meses fora, nossa, tudo isso. Muito bem. Olha, eu achei muito legal a discussão desse tema. E acho que é bom que a gente tenha mesmo, né, de vez em quando, essas ideias para discutir. Realmente são temas extremamente difíceis. São temas difíceis de serem compreendidos, não tem dúvida nenhuma. Mas eu acho que, assim, às vezes nós complicamos as coisas, né? A tendência às vezes nós complicamos as coisas. Na verdade, não existe uma tramóia de Deus. Deus não vai sacanear. Ele não fica planejando pegadinhas para nos sacanear. Eu também não acredito nisso. Então, e também Deus não exige de nós sacrifícios e coisas que a gente às vezes fala, não, isso aqui é Deus que está me castigando. Não, imagina, Deus não... Deus só quer o nosso bem. Deus só quer o nosso bem. Para mim, o acaso, ele não existe. Assim, são consequências, o que nós sofremos são as consequências dos nossos atos. Outros atos de outros. Outros atos de outros. Daí uma Porque a desgraça é globalizada, né? Cai galinho, cai orteiro. E o que Deus faz, é o limão, é uma limonada dos nossos limões. Você faz uma limonada e distribui uma limonada no universo. Aqui tem... Teve uma palestra, né, Ana? Acho que você estava. Fala. Os atos de hoje são o destino de amanhã. Exatamente. Exatamente. E é o resultado das nossas escolhas, né? E lógico que alguns são agraciados com maior fortuna ou menor fortuna,
seja material, espiritual, mental, qualquer outra coisa, mas não é um planejamento de Deus para favorecer ou prejudicar este ou aquele. É uma consequência natural do nosso processo evolutivo mesmo. E como Jesus falava, né? Bem-aventurados aqueles que sofrem, aqueles que, porque deles é o reino do céu, deles é o tesouro deles. Então, eu não sei se você viver experiências difíceis neste mundo Não é a melhor não te permitem, na eternidade, conquistar um tesouro que, né? Então, tem essa... É que nós somos muito imediatistas, a gente fica olhando E a gente só pensa o aqui e agora. Mas é que a gente só pensa nessa, né? Não é brincadeira, mas A gente tem que agradecer por tudo, mas não é E fácil. a gente tem uma cultura que baseia a gente no sofrimento. E aí você, por exemplo, no meu caso, eu venho de uma cultura, a cultura católica, mas vem dessa ideia do sofrimento, dessa ideia de você passar pelo sofrimento para você chegar à evolução. Quanto ao que eu acredito hoje, frequência. Para eu estar numa frequência divina de Cristo, eu tenho que estar na felicidade e na plenitude. Então, se eu viver a tristeza, a dor, o sofrimento, eu vou estar ligado a outro processo, entende? Esse é o meu processo de hoje. É a minha vivência de hoje através de um conhecimento quântico, aliado à oração, aliado às práticas de boa conduta, para me levar a uma frequência a nível de proteção, a uma frequência a nível de não estar na estatística do povo que está recebendo um tsunami com todo o carinho e amor que a gente dedica a eles, as orações, para que eles se livrem daquilo, mas eu não estar naquela frequência. Então, a física quântica e as orações, o PNL, a reprogramação mental, me elevam na condição de que quer alcançar Jesus, cara, se eleva com ele, porque senão se ele resolver chegar até você, te pulveriza com a energia dele. É simples assim. Então, eu tenho que me elevar ao nível dele. Para me elevar ao nível dele, tem que estar sempre super bem, sempre feliz, sempre buscando harmonia e tal, com a oração e não uma oração sofrida. De passagem, a minha oração tem que ser em gratidão, tem que ser sempre na alegria, sempre na conquista. E aí até onde, né, a gente também vem como na questão antagônica do que você me falou, que não é errado, mas é o antagonismo. Muitas pessoas vão ter que passar pelo sofrimento para reconhecer o quanto elas são afortunadas. E talvez só se valorizem vendo o outro na dor. Um exemplo, não sei. Ou ela mesma. Ou ela mesma caindo na dor. Geralmente ela mesma. Então, assim, que é o antagonismo que você falou desde o início, que é a nossa base. Por que nós temos o antagonismo? Justamente para que a gente possa questionar e ver até onde a gente está aprendendo ou não essa facilidade, né? Esse momento. O Pai nos ama. Sim, entendo. A gente deve confiar nisso e acreditar que Ele está do nosso lado o tempo todo. E que seja qual for o resultado da nossa vida, se nós confiamos nele, nós vamos estar com Ele no paraíso mais dia menos dia. Então, ele sempre está levando a gente, ajustando, né? O ajustador, né? Sempre está ajustando os caminhos. Muitas vezes nós ficamos buscando fórmulas mágicas para uma porção de coisas, né? Eu acho que assim, o maior ídolo dos cristãos é Jesus. Não tem outra figura mais importante que a figura de Jesus, né? E os seus ensinamentos, mesmo aqueles mais distorcidos. Eu nunca li em lugar nenhum de Jesus descrevendo fórmulas mágicas ou processos que a gente tenha que seguir ou coisas que nós tenhamos que fazer para sermos bem-sucedidos ou chegarmos ao Pai. Sempre a palavra de Jesus foi uma só. Confie no seu Pai, acredite no seu Pai, reconheça a irmandade. Jesus nunca falou, olha para as estrelas, toma uma pílula dourada, investiga os átomos, não sei o que, para você chegar em Deus, né?
Ele sempre disse coisas muito simples, né? Você só tem que reconhecer o seu pai, adorar o seu pai, ser ligado a ele e reconhecer os seus irmãos, e servir os seus irmãos, amar seus irmãos, como eu vos amei. Ele nunca falou, joga carta, joga búzios, joga na loteria, faz isso, faz aquilo. Não, você tem uma linha que você tem que seguir, puxa esse cordão dourado, anda com um amuleto no bolso, põe um pote de sal não sei aonde, carrega uma pedra magnetizada. Eu não estou dizendo que isso não traz um efeito psicológico sobre as pessoas, que ajudem essas pessoas a viver. A minha maior crença hoje seria mas quando eu olho para Jesus e vejo os ensinamentos dele, eu não encontro em lugar nenhum uma recomendação de Jesus de faça isso ou faça aquilo, que não seja faça a vontade do meu Pai. Você é filho de Deus, você é irmão de todos os homens, ame os seus irmãos como eu vos amei. Então, e é isso que Jesus fala, é aqui que você vai encontrar seu tesouro, é aqui que você vai encontrar o paraíso. Você encontra hoje no Evangelho de Madalena, você encontra hoje nos Apócrifos, você encontra Jesus, coisas que foram tiradas da Bíblia, na época de Constantino, que ensinava os apóstolos a dar gargalhada, a rir. Isso você vai encontrar em documentos hoje, que não estão na nossa Bíblia atual. Eu sei, mas escuta, Jesus não deixou nada escrito, né? A gente fala que a Bíblia é um livro cristão. Sim. A Bíblia tem, sei lá, 76 livros, se não me falha a memória. Desses, só 4. A Hélio ainda está aí, o Hélio sabe tanto quanto eu, melhor ainda, né? Ele sabe melhor. São cristãos que são os de Jesus. Os outros são todos judeus. São livros que ninguém sabe quem escreveu, de onde veio, o que fez, né? Então, assim, nos ensinamentos de Jesus, nos discursos de Jesus, a gente não encontra nada disso. Você encontra documentos apócrifos ou coisas que saíram, não sabe lá de onde, ou dos livros, enfim. Mas no teu sentimento, quando você dá risada é melhor ou quando você ora sofrendo é melhor? Não, mas, Jesus, no livro de Dante, Jesus instituiu, isso. Quando ele estava com os apóstolos, que ele começou a sair com os apóstolos, ele instituiu a quarta-feira, um dia de lazer. E as pessoas, ele gostava, ele era super bem-humorado, ele dava risada, e ele gostava até das pessoas que contavam, não era piada que eles falavam, nas coisas engraçadas, entendeu? Então, esse é o Jesus que eu acredito. Então, esse é o Jesus que eu acredito. Sim, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, nós nos apegamos a coisas, a fórmulas, e a gente ama Jesus, e muitas vezes a gente não ouve os ensinamentos de Jesus, né? Porque a gente, não estou citando ninguém em específico, mas eu estou falando da natureza humana, da necessidade de ir encontrar soluções, atalhos para conseguir determinadas coisas. O que eu estou dizendo é que Jesus não deixou nenhum atalho. A fórmula que ele deixou é largamente conhecida. Não existe nenhum ensinamento de Jesus dizendo, olha, quando a estrela X aparecer no céu, você plante um pé de abacate que vai nascer rosa. Não existe isso nos ensinamentos de Jesus. Quando você for jogar cartas, se sair o rei de copas, você vai candidato a se casar com a sua vizinha. Não tem essas coisas nos ensinamentos de Jesus. Eu não estou dizendo que essas crenças não devam existir. Estou dizendo apenas que nós, às vezes, nos apegamos a determinadas fórmulas, a necessidade de explicações, que não estão presentes no ensinamento de Jesus. E, para mim, assim, se houvesse alguma coisa que fosse verdadeiramente importante, que nós devêssemos seguir e respeitar, para nos ajudar a chegar a Deus, eu tenho certeza absoluta que Jesus teria colocado lá.
E eu tenho certeza que talvez ele tenha colocado, mas a gente não tem o alcance. Pode ser. Então, esse que é o ponto, né? A gente estuda a evolução da religião e a gente vê coisas que vieram desde da primitividade até nossos dias de hoje e que às vezes nós consideramos absurdos, né? Talvez outros vão considerar absurdos as coisas que nós pensamos. Não tem dúvida sobre isso. Prepare-se para ser motivo de riso. Exatamente. Mas quem não se expõe ao ridículo não atinge o não é se expor, porque assim, quem acredita não é ridículo. Exatamente. Não é ridículo. A gente tem que respeitar as crenças das pessoas. E a evolução, né, da A evolução da religião. Então, acho que esse é um processo individual para cada um. Não tem o que fazer. Mas muito bem, muito obrigado a todos que nos acompanharam. A reunião vai ser